Meus queridos irmãos, a graça e a paz. Que alegria de estar aqui de volta para trazer a palavra de Deus para o seu coração. Quero desde já agradecer aos irmãos que estiveram sendo mensageiros do Senhor nesse período que estive afastado, aí entre 15 a 20 dias. Agradecer ao irmão Jurandir, ao irmão Pedro Garcia e ao irmão Everton. Desejo que Deus abençoe ricamente esses queridos irmãos e suas vidas e suas famílias. E dizer a vocês da minha alegria de estar aqui de volta. Tivemos um susto porque houve um diagnóstico de Covid na nossa família, mas acabou que esse diagnóstico não foi confirmado. Saiu o resultado do exame ontem e, para a glória do nome do Senhor, não foi Covid. Glória a Deus por isso. Agradeço aos irmãos que estiveram orando. Eu sei que vocês estiveram orando por nós. E eu agradeço de coração a todos. E desejo que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, meu irmão, a sua vida, minha irmã, e as suas famílias. Que Deus abençoe ricamente todos vocês. Nós vamos falar, essa tem sido a tônica, das mensagens desse mês. Estamos na campanha de missões estaduais. E eu queria dizer para você, logo inicialmente, antes da gente entrar aqui e falar dessa campanha, que a responsabilidade é nossa. A responsabilidade, meu irmão, é nossa. Minha irmã, é nossa. É minha e a sua essa responsabilidade. Você precisa sentir o peso dessa responsabilidade sobre os nossos ombros. Nós precisamos sentir para fazermos aquilo que o Senhor espera que nós façamos. Realizemos a obra dele aqui no nosso estado. O tema da campanha de missões desse ano é Minha Vida por Missões. Que coisa linda! A minha vida, a sua vida, a vida de todos nós por missões. E a divisa está lá em Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim: palavras do apóstolo Paulo: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa é a versão NVI. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, porque nós iremos trabalhar com ele. O hino oficial dessa campanha, interessante, queridos. Se eu fosse cantar, vocês iriam tapar os ouvidos, certamente pela desentoação, mas eu vou recitar aqui uma parte desse hino. Ele diz: por ti, Jesus, me entrego e a mim mesmo nego. És a razão do meu viver em ti. Eu encontro segurança, paz real, esperança. Muitos querendo a verdade encontrar. Mas se eu me calar, quem irá falar? E se eu não for, quem irá? Oh, meus queridos irmãos, nós precisamos ir, nós precisamos orar e nós precisamos ofertar para que o nome de Jesus seja conhecido em todo o nosso estado. Nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse momento especial, quando estaremos trabalhando a palavra do Senhor, o recado do Senhor para o nosso coração nessa noite. Curva a sua cabeça e vamos orar. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar aqui na tua casa, poder trazer aqui a palavra do Senhor e levar aos lares dos meus queridos irmãos. Deus vai lá e abençoa esses lares, abençoa esse querido irmão, essa querida irmã, seus filhos, toda a sua família. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus. E agora, Pai, estamos diante da tua palavra e nós desejamos ouvir a tua voz, ouvir o teu recado para nós nesta hora. Então fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, através da tua palavra, que o Espírito Santo esteja aqui neste lugar, comigo agora e com vocês em suas casas, falando aos corações, trazendo clareza à palavra de Deus,
para que haja entendimento perfeito daquilo que Deus espera que eu e que você faça, meu querido irmão. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Nós desejamos mesmo ouvir a Tua voz nessa noite. E no nome de Jesus, nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor vai fazer. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, o texto escolhido para a divisa da nossa campanha de missões estaduais desse ano encontra-se nas narrativas da terceira e última viagem missionária do apóstolo Paulo. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo fez 3 viagens missionárias, partindo de Antioquia da Síria. Costumo dizer que Antioquia da Síria é como se fosse o quartel-general de Paulo. Era de lá que ele saía, nas viagens missionárias que ele fez. E não vamos confundir Antioquia da Síria com Antioquia da Pisídia, que na realidade nem na Pisídia ficava lá na Frígia, mas é outra Antioquia. Quando Paulo saía para fazer o seu trabalho evangelístico, as suas viagens missionárias, ele saía de Antioquia da Síria. Lá era o seu quartel-general, por assim dizer. Sempre saía de lá. Queridos, nos relatos do livro de Atos, observa-se que naquele momento havia no ar um certo pesar no retorno da terceira viagem. Dessa vez, na terceira viagem, Paulo não retornaria mais para Antioquia. O destino seria outro. Ele iria para Jerusalém. E aí, havia um temor natural de todos em relação à ida de Paulo a Jerusalém. Por onde passava, ele escutava sempre os pedidos dos irmãos, dos queridos irmãos que Paulo tinha ali. Aqueles irmãos pediam para que Paulo não fosse a Jerusalém, pois lá ele enfrentaria uma fortíssima oposição dos judeus e, consequentemente, a prisão, que a seu próprio pedido, a pedido de Paulo, acabaria o levando a Roma. Nos versículos 36 e 37 de Atos 20, depois que Paulo conversou com aqueles irmãos, e quem eram aqueles irmãos que Paulo conversou? Está lá no versículo 1, explicando quem são esses irmãos. São os presbíteros de Éfeso. Depois que Paulo conversou com esses irmãos, diz que eles se ajoelharam, diz que Paulo orou com eles, e na sequência diz que eles choraram. Eles se despediram com grande pranto, com abraços e beijos. Isso é o que diz a palavra do Senhor. E no versículo 38, diz que o que mais entristeceu aqueles irmãos foi a declaração feita por Paulo, de que eles nunca mais veriam o seu rosto, como de fato assim aconteceu. E enfim, ao final daquela conversa, eles acompanharam o apóstolo até o navio. Este, queridos, é o contexto do qual foi extraída a nossa divisa. Atos, capítulo 20, versículo 24, que acabamos de ler há poucos instantes. A propósito, eu fico pensando na grande diferença que existe entre o apóstolo Paulo e nós, e a igreja do Senhor do nosso tempo. Que bom seria, queridos, se todos nós pudéssemos, à luz da verdade, dizer as mesmas palavras que Paulo disse nesse versículo, Atos 20, versículo 24. Que bom seria. E também não nos importar tanto com a nossa própria vida, não considerá-la tão preciosa para nós mesmos e fazermos uma entrega completa das nossas vidas a Deus, assim como Paulo fez. A coisa mais importante para o apóstolo, meus irmãos, era poder completar a sua carreira como embaixador de Cristo, era cumprir o ministério que havia recebido do próprio Jesus, era ser mensageiro da boa nova do Evangelho e da graça de Deus.
era alcançar o maior número possível de pessoas com a mensagem de salvação. Era isso que dava sentido à vida de Paulo. E para você, meu querido irmão, minha querida irmã, o que é mais importante para você? O que é que dá sentido à sua vida? É bom refletir um pouco sobre isso. Será que o que dá sentido às nossas vidas são as nossas realizações aqui neste mundo? Será que é a conquista das coisas daqui, como uma casa, um carro, a formatura, o emprego, o casamento, etc, etc, etc? Meus queridos irmãos, essas coisas são boas, algumas são muito importantes para todos nós, e Deus sabe perfeitamente que eu, que você, que nós precisamos de algumas dessas coisas, mas olha, elas não devem ser o mais importante nas nossas vidas. Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros com Deus, rever os nossos valores, aquilo que para nós é mais importante, tem mais valor, e abrir os nossos olhos para a necessidade espiritual que vive o nosso povo. Já foi falado aqui tantas vezes, o estado de Sergipe é o segundo estado menos evangelizado do nosso país. Esse povo, queridos, o nosso povo precisa de nós. As necessidades, precisamos ter olhos abertos para as necessidades daqueles que vivem perto de nós. Precisamos tirar os olhos de nós mesmos e olhar para eles, aqueles que caminham para a eternidade sem a salvação de Jesus. No hino oficial da campanha, nós declaramos: Jesus, por ti eu me entrego, e a mim mesmo eu nego, és a razão do meu viver. Ah, queridos, como nós precisamos viver mais aquilo que tão facilmente cantamos. Se Deus não fosse onisciente, não soubesse tudo, se Ele não soubesse de todas as coisas, talvez Ele nos perguntaria: mas que entrega é essa? Mas que tipo de negação é essa? Mas que razão de viver é essa que vocês dizem que eu sou para vocês? E de outra forma, Paulo nos diz, lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, Bíblia na linguagem de hoje, diz: sigam o meu exemplo, assim que Paulo disse, sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Olha, queridos, nós precisamos agir, cantar e falar. Nós já estamos fazendo isso muito bem, agora nós precisamos agir, precisamos levar a palavra do Senhor, aquele que ainda não conhece, esse estado pequeno, mas que não foi alcançado ainda. Precisamos sair do nosso comodismo, precisamos fazer a vontade de Deus, e poder cantar livremente, com toda a verdade: Jesus, por ti eu me entrego, e a mim mesmo eu nego, porque o Senhor é a razão do meu viver. Precisamos, queridos, agir, em vez de apenas cantar e falar. Paulo, assim como o próprio Jesus Cristo, nunca se importou com as coisas daqui. Seus olhos sempre estiveram nos céus. Precisamos desapegar das coisas desse mundo, abandonar essa vida religiosa de faz de conta. Quanta gente erguendo as mãos, fechando os olhinhos, colocando as mãos lá no alto e dizendo para Deus: ah, Senhor, faça isso, faça aquilo com a minha vida, Senhor. E ao mesmo tempo, queridos, o coração está pedindo: faz não, Senhor. Ainda não estou pronto, Senhor. Ainda estou muito jovem, Senhor. Deixa isso para depois, Senhor. Porque primeiro eu quero
casar, quero me formar, quero ter casa, quero ter carro, quero ter um bom emprego. Agora depois, Senhor, se sobrar um tempinho, meus queridos, esse tempinho não vai sobrar nunca. Precisamos priorizar o Senhor e o seu reino nas nossas vidas. O apóstolo Paulo nunca deixou para depois. Ele assumiu todas as implicações do chamado que recebeu de Jesus Cristo. Ele entendeu que a graça do Senhor era suficiente para que ele enfrentasse todas as situações da vida. E nós devemos fazer o mesmo. Mas olha, não é assim não, de faz de conta não dá para ser assim. É assumir de verdade o nosso chamado, o nosso ministério. Nós somos embaixadores de Cristo do século 21. Precisamos levar adiante a bandeira da salvação em Jesus Cristo. Contribuir da melhor forma possível para o desenvolvimento de missões estaduais. E como disse no início, a responsabilidade é nossa. Entendeu, querido irmão? Entendeu, querida irmã? A responsabilidade é nossa, é minha e é sua. Alguém poderia dizer, pastor, mas agora com essa pandemia por aí, a gente não pode sair, caminhar, sair pregando por aí. Queridos, que bom seria se pudéssemos dizer o mesmo que Paulo disse, lá no versículo 26, Paulo disse, eu declaro que estou inocente do sangue de vocês. E você acha que está inocente do sangue desses que ainda não conhecem Jesus, do seu vizinho que mora ao lado da sua casa, do seu colega de trabalho, você encontra ele o ano todo, do seu colega de escola, de colégio, de faculdade, você encontra com ele o ano todo. Estou inocente do sangue de vocês, foram as palavras de Paulo. Versículo 27, ele disse, não deixei de lhes falar a vontade de Deus. Querido, nós precisamos falar para aqueles que estão perto de nós, estão ao nosso alcance. Precisamos falar qual é a vontade de Deus para a vida deles. Quantas oportunidades nós já perdemos, quantas, de falar da salvação, de orar, de contribuir financeiramente para que outros possam ir lá no lugar mais distante do nosso estado, levar a mensagem de salvação. Queridos, o que a palavra de Deus está nos ensinando nesta noite é que nós precisamos nos importar menos com as coisas daqui dessa terra, nos importar menos conosco mesmo, nos importar menos com a nossa própria vida, e que a semelhança de Paulo, a coisa mais importante para nós deve ser realizar a obra do Senhor, deve ser o Senhor no centro da nossa vida, ser uma testemunha fiel, e do mesmo jeito que o apóstolo fez, podermos também completar a nossa carreira, testemunhar do evangelho, da graça de Deus, até os nossos últimos dias. Precisamos fazer assim como o apóstolo fez. No versículo 31, meus queridos, Paulo diz, lembrem-se que eu estou há 3 anos advertindo vocês o tempo todo, noite e dia. Vejam, ele levou aquele tempo todo orientando aqueles irmãos. E você, meu irmão? E nós, meu irmão? Há quanto tempo estamos ouvindo essas orientações da palavra de Deus? Os ensinamentos da palavra de Deus estamos ouvindo há quanto tempo? Há 3, há 5,
há 10, há 20 anos. E por que nós continuamos assim? Por que você continua assim? Cuidando da sua própria vida, dos seus interesses, sem dar importância ao chamado de Deus para a sua vida. E as almas que estão se perdendo, estão indo a passos largos para o inferno. Meus queridos, que tempo difícil estamos vivendo agora. As pessoas estão brincando com as coisas do reino de Deus. Nós observamos nesse tempo quantas igrejas que têm se tornado como casas de shows, pastores pirotécnicos, preocupados apenas com os efeitos visuais, artísticos, emocionais, estéticos. Pregadores cuja única preocupação é atrair mais pessoas, é ver o seu templo cada vez mais cheio. Promotores de entretenimento, homens que usam o púlpito para fazer gracejos, fazer o povo rir, para fazer piadas. Pessoas que, em vez de falar aquilo que Deus quer que ele fale, estão falando apenas aquilo que o povo deseja ouvir. Sabe o que é que muitas pessoas estão procurando nas igrejas hoje? Apenas divertimento, entretenimento, encontros sociais. É fácil ouvir uma pessoa dizer: eu agora estou numa igreja boa, porque lá o pastor faz isso, o pastor faz aquilo. Meus queridos irmãos, igreja não é lugar para entretenimento. Igreja é lugar de oração. Igreja é lugar de adoração. Igreja é lugar de encontro com Deus. Igreja é lugar de se dobrar diante da face do Senhor e glorificar o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. E ainda tem muitos, meus queridos irmãos, que não são de fato promotores do Evangelho, mas são promotores de si mesmos. Eles não querem mais ser chamados apenas de pastores. Eles se auto-intitulam, agora são profetas, são apóstolos, são patriarcas. E depois eles cantam com aquela cara piedosa, que ele cresça e que eu diminua. Meu querido irmão, você tem certeza que é isso mesmo que você quer? Que ele cresça, que Deus cresça e que você diminua? Quanta gente cuja boca diz uma coisa, mas as ações dizem outra coisa totalmente contrária. Mas vamos deixar isso por agora e vamos voltar para o texto. Versículo 35. Versículo 35, Paulo já aí caminhando para fechar, esse texto. Ele disse: eu ensinei a vocês como devemos ajudar os necessitados. E aí, é outro ponto difícil, meus queridos. Meus irmãos, quantas pessoas que têm uma tremenda dificuldade de ajudar o necessitado. Só dá alguma coisa a alguém que está pedindo, ao necessitado, depois que faz um levantamento completo da sua vida, da vida daquele carente. Aí ele vai questionar se o irmão é um bom administrador ou não, dos recursos que recebe, se ele gasta com sabedoria ou não, e por aí vai. E só depois que ele se certifica de todas essas coisas, aí então ele dá alguma coisa. Mas não esperem que é muita coisa que ele vai dar, não. Dá alguma coisa. Meus irmãos, quem é liberal não faz assim, não. Quem é liberal
Obedece à voz de Deus, à voz do Espírito. E não deixa ninguém passar necessidade ao seu lado, porque é obediente à voz do Mestre. E eu queria dizer para você, cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Lembram do texto? E aí o cidadão perguntou, mas Senhor, quando foi que nós te vimos assim? Assim como? Com fome, com sede, nu, sem roupas. Aí Jesus disse, quando você fez a um daqueles pequeninos, foi a mim que você fez. Prosseguindo, Paulo conclui o texto usando as palavras do Senhor Jesus. Ele diz que mais bem-aventurado, ou seja, mais feliz, é quem dá do que o que recebe. Com você é assim, meu irmão, com você é assim, minha irmã. Fica mais feliz quando dá do que quando recebe. Queridos, esse sentimento só existe no coração daquele que faz como o apóstolo Paulo, daquele que não tem a sua vida por preciosa e que o seu maior desejo é cumprir o chamado de Deus para a sua vida, ser seu embaixador, ser seu representante. Você é o representante de Jesus aqui na terra. Então, quando você pensar e dizer assim, não vou ajudar não, se pergunte, se Jesus estivesse aqui em meu lugar, ele ia ajudar ou não? Porque nós somos representantes de Jesus aqui na terra, somos seus embaixadores, e por isso devemos ajudar todo necessitado, e de uma forma especial, aqueles que necessitam de salvação, necessitam da palavra de Deus. Ah, queridos, os lugares mais distantes do nosso estado tem pessoas que precisam da salvação, precisam da nossa oração, precisam que nós possamos ir lá, e se nós não formos lá, nós vamos dar a nossa oferta, para que a nossa convenção possa enviar alguém lá no meu lugar, no seu lugar. Finalizando, meus irmãos, missões precisa da sua oração, missões precisa da sua oferta e da sua participação, aí no lugar onde você vive, trabalha, estuda. Então eu queria dizer para você, seja liberal para o reino de Deus, dê a sua oferta, para que o Evangelho possa chegar lá nos lugares mais distantes do nosso estado. Nessa campanha, meus queridos irmãos, não se limite apenas a cantar e a falar. Lembra do hino oficial, né? Por ti, Jesus, me entrego, e a mim mesmo nego, por ti darei a minha vida, para ti darei o meu coração. Não faça isso só da boca para fora, só cantando, só falando, mas viva isso. Faça de missões, meu querido irmão, minha querida irmã, faça de missões o seu estilo de vida. E como Paulo, que você também possa completar a carreira, completar o ministério que Jesus lhe confiou. Para aquele que já está fazendo assim, eu quero dizer amém, glória a Deus por sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Mas se você ainda não está fazendo assim, eu queria lhe aconselhar no nome de Jesus, faça, meu irmão, faça assim. Não tenha a sua vida por preciosa, que a coisa mais preciosa para você seja fazer a vontade de Deus, cumprir o seu chamado e ajudar a nossa convenção batista sergipana a levar a palavra de Deus nos lugares mais distantes do nosso estado. Que o Senhor te abençoe,
continue falando ao teu coração. E que você não se omita nesta campanha, mas chegue junto, participe. Participe desta obra que não é do pastor, não é minha, não é da igreja, não é da convenção, é do Senhor. É do Senhor. Contribua da melhor forma que você puder. Que Deus, portanto, abençoe ricamente a vida de todos vocês, no nome de Jesus. Curve as suas cabeças, nós vamos orar nesse momento agradecendo ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de meditar na palavra de Deus. Vamos orar, curve a sua cabeça aí onde você está. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele que chegou ao nosso coração nessa noite. Curve a sua cabeça e oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, porque de forma maravilhosa o Senhor falou conosco nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe ricamente o teu povo, que o teu povo tenha uma resposta positiva, afirmativa para o Senhor nessa noite, de que vai sim fazer a tua obra, de que vai sim se envolver com missões estaduais, de que vai sim orar por missões estaduais, de que vai sim contribuir para que o teu evangelho possa chegar lá no lugar mais distante, Senhor. Abençoa o teu povo, desperta o teu povo para fazer missões, Senhor. Nós te pedimos essas bênçãos, Pai, e já te agradecemos por tudo, no nome precioso de Jesus.